Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui ao último vídeo da série de História de Introdução à Informática, né? Começamos com a história do computador e agora a gente vai dar uma rápida olhada numa outra arquitetura de computadores, né? A gente viu a máquina de Turing, vamos ver agora a máquina de von Neumann, que é a máquina que a gente utiliza, né? A máquina de Turing é um modelo matemático para provar a compatibilidade de várias máquinas e o modelo de von Neumann é um modelo prático, um modelo que foi adotado por toda a indústria de computação mundial. Tá? Então, um computador ele é formado por várias partes, e essas partes, segundo a arquitetura de von Neumann, é a unidade central de processamento, que é chamada de CPU. Não confundam CPU com gabinete. Quem tem um desktop aí chama, mas não está errado, tá? Às vezes o termo CPU ele pode designar várias coisas, desde o gabinete completo, que contém a fonte, a placa-mãe, né? Os conectores dos seus terminais USB, tem um LEDzinho para indicar que o HD está funcionando, o botão de liga e desliga. Aquilo ali é o gabinete do seu desktop, certo? Mas a CPU, na verdade, é um chip que fica na placa-mãe, certo? Ali é a verdadeira CPU. Na placa-mãe você encontra o chip da CPU, você encontra vários chips de memórias que formam o seu banco de memórias, sua memória de trabalho, né? Na placa-mãe você encontra também vários terminais, como terminais de portas USB, saídas de vídeo, né? Entradas de áudio, como entrada para o microfone, saída para o headphone, por aí vai. Então você tem também a unidade de armazenamento, que são as memórias, que é chamada memória RAM, tá? É a memória de trabalho do computador, é aquela memória que você, quando lê a especificação do seu computador, quando você vai comprar, você vê, esse computador daqui ele tem 8 GB, ele tem 32 GB, então isso aí é a memória de trabalho do computador. Quando ele diz que tem um HD de 1 TB, isso aí é uma memória secundária, não é uma memória de trabalho do computador, é a memória de armazenamento de massa, como a gente chama. Certo? É lá onde você vai instalar os seus programas, o sistema operacional, mas a CPU não lê programas do HD. Ele traz o HD para a memória RAM e ele executa da memória RAM. Certo? Isso é a contribuição da arquitetura de von Neumann. Programas armazenados em memória. Significa dizer que todo programa tem que vir para a memória principal, que é essa RAM, né? Tem, sei lá, 32 gigabits, né? Enquanto que o HD tem bem mais espaço, só que a memória RAM é ultra rápida, o HD, comparado com a memória. Mesmo os HDs de estado sólido são bem mais lentos do que uma RAM, certo? A RAM foi construída para ser rápida. E ela precisa de muita eletricidade para fazer isso. Já o HD não. Você pode desligar a sua máquina e os dados permanecem no HD, mas não permanecem na memória, certo? Eles são destruídos da memória e você não recupera mais. Claro que os sistemas operacionais de hoje em dia têm, por exemplo, o modo de hibernação, né? Mas o modo de hibernação faz o quê? Pega uma cópia da memória e joga no HD. Quando você liga o computador de novo, ele pega exatamente o que está lá no HD e joga de volta em cada byte da memória, dando a impressão para você que seu computador não foi desligado. Você pode hibernar o seu notebook, por exemplo, né? Ou se você suspender, já é diferente. Suspender, você não desliga o computador. Ele entra no modo de baixo consumo de eletricidade, mas a CPU e a memória continuam funcionando, certo? A hibernação não, desliga mesmo os circuitos. E aí a memória RAM é apagada. Mas o sistema operacional gravou uma cópia no HD. Todos os bytes da memória ele gravou uma cópia no HD. Para restaurar ela exatamente como no ponto que você deixou. E você tem também os dispositivos de periféricos de entrada e saída, né? Que eu separei, mas geralmente eles são colocados juntos. Periféricos de entrada e saída ou periféricos de interface humano-computador. Também é um termo bem mais moderno para chamar esses periféricos, esses componentes. Tá aí o nosso inventor da arquitetura, o von Neumann, é um matemático húngaro radicado nos Estados Unidos. Extremamente vaidoso, era um homem que gostava de ter uma boa vida, de morar numa boa casa, tomar o seu whisky, mas era um gênio em termos de matemática, ganhou vários prêmios, participou sempre trabalhou na área militar, participou do projeto do primeiro computador, que era um projeto militar, né, o ENIAC. Ele participou também do projeto de Manhattan, do desenvolvimento da primeira bomba nuclear, e ele era favorável à bomba. Inclusive contam que o pai da bomba, né, o físico Oppenheimer, ele ficou chocado quando viu o teste da primeira bomba no deserto de Mojave. Eles instalaram a bomba numa torre, foi a ideia do von Neumann,
que a bomba não explodisse tocando no solo, mas que ela explodisse de uma certa altura para o poder de destruição dela ser máximo. Ele chegou a calcular a altura em que a bomba devia explodir sobre Hiroshima, foi ele que calculou. E o Oppenheimer, ele ficou arrasado quando ele viu o que ele tinha feito, né? Eu virei um destruidor de mundos, né? Ele citou aí uma frase aí, não sei de quem é, de um autor da antiguidade, mas eu me tornei um destruidor de mundos. Ele falou isso aí com a cara de choque, né? Na entrevista que ele deu. Vocês procurem esse vídeo que vocês vão encontrar que ele ficou abalado, arrasado, e se arrependeu profundamente de ter contribuído com o projeto, né? Ele era alemão e saiu da Alemanha e foi radicado nos Estados Unidos e contribuiu com o projeto Manhattan e desenvolveu a primeira bomba. E o von Neumann aí não. O von Neumann aí achou que estava certo, tinha mesmo que fazer a bomba e soltar a bomba, que ela tinha que explodir e destruir a maior capacidade possível de coisas. Eu não sei se ele tinha um arrependimento pelas mortes humanas que ele causou com a bomba, mas dizem que ele ficou maravilhado com o resultado da explosão, com o poder de destruição, né? Bom, não era uma coisa muito boa de se comemorar, não, mas talvez ele tenha olhado para a bomba simplesmente como um artefato que saiu da teoria para a prática, né? Bom, de todo jeito é lamentável. Mas ele deu a contribuição para o mundo dos computadores e está aqui a arquitetura de von Neumann, né? Lá dentro a gente tem um zoom aqui na CPU, você vê que a CPU ela subdivide dentro dela em duas grandes unidades, a unidade de controle e a unidade de lógica aritmética, aqui é onde acontecem todos os cálculos, cálculo do seno, cálculo de somatórios, verificar se um valor é maior que o outro, verificar se um valor é verdade ou é mentira, verdadeiro ou falso, né, que são as chamadas constantes booleanas, que vocês vão aprender aí em cálculo. Você tem uma parte da unidade de lógica aritmética que são memórias ultra rápidas, como esse acumulador aqui, que guarda o resultado de todos os cálculos da unidade de lógica aritmética. Esse acumulador, o valor dele pode ser passado para a unidade de controle. E a unidade de controle é quem interpreta os programas. Tá? Os programas estão armazenados em memória, segundo a arquitetura de von Neumann. Essa é a grande contribuição dele, a arquitetura de computadores. Os programas e dados, ambos devem residir em memória. E a unidade de controle, o que ela faz? Ela fica pedindo à memória, me dê a próxima instrução do programa, a memória. Toma aí. Ela faz, isso aqui é uma soma. Ela vai, executa a soma aqui na unidade de lógica aritmética. Da próxima instrução da memória, do programa memória. Isso aqui eu guardo o valor somado no HD. Então ele vai lá e diz, HD, guarda aí o valor no arquivo aí X. Certo? Então me dê a próxima instrução, memória. E assim ela fica nesse ciclo, chamado ciclo de von Neumann, de busca, decodificação, que é entender que a instrução acabou de chegar nela, e executar a instrução, executar a soma, executar a gravação no HD, comparar se um valor é maior que outro, né, e obter um valor sim ou não, né, verdadeiro ou falso, 1 ou 0. Beleza? Então a unidade de controle eu diria que seria o cérebro dentro do cérebro. Né? Se a CPU é o cérebro do computador, a unidade de controle é o cérebro da CPU. Certo? A unidade de lógica aritmética, comparada com a unidade de controle, ela simplesmente é uma unidade passiva, ela fica esperando. E a unidade de controle manda ela trabalhar. Tá? E ela só trabalha quando envolve alguma coisa relacionada à aritmética ou lógica. Né? Certo? Então, o von Neumann, ele, através desse artigo aqui de 46, First Draft of a Report on the EDVAC, ele escreveu a ideia de programa armazenado. Um artigo científico de 46, onde ele propôs o conceito de memória armazenada que foi implementada no EDVAC. Então, o EDVAC foi o primeiro programa a ter o conceito de memória armazenada. O EDVAC ele precedeu o UNIVAC, que também tinha memória armazenada. Tá? E ele foi posterior ao ENIAC. Então você tem aí a CPU, né, que realiza todo o processamento das instruções e coordena os outros componentes. Tem a memória, que armazena instruções, que são programas e dados, que são os dados do problema que o programa vai resolver. Né? A parte variável das informações, a parte variável do problema, né? São os elementos conhecidos do problema, são os dados. Esses dados vão ser manipulados por instruções de máquina, códigos de máquina, que vão produzir outros dados que vai ser a resposta do programa, a saída do programa. Então, dados são elementos de entrada para os programas e dados são elementos de saída. As instruções elas
manipulam ou produzem novos dados ou transformam esses dados em dados de saída. Certo? Então isso tudo acontece na memória. A memória é que armazena tanto os programas quanto os dados que esses programas manipulam. Então, por exemplo, se você está jogando um joguinho de xadrez, um joguinho de corrida, e você tem um recorde lá que você grava esse recorde. Então, depois que termina o programa, um dado pode ser o recorde máximo do joguinho, que você grava no HD, por exemplo. Né? E aí você tenta quebrar aquele recorde na próxima sessão de jogo. E aí o programa, o joguinho, é um conjunto de instruções que vai mostrar a tela do joguinho, dar a ideia de que você está numa pista, que o carrinho está andando. Enfim, você vai programar um jogo, né? E os periféricos de entrada e saída é todo aquele conjunto de componentes que a gente está acostumado a colocar as mãos, né? E os olhos. Isso não é o computador, né? O monitor, o teclado, o mouse, tudo isso aí são suportes, são muletas para que a gente consiga entender o que é que a máquina está produzindo, o que é que a máquina está esperando receber, o que é que ela está produzindo como saída. Então o monitor é um dispositivo de saída, o teclado é um dispositivo de entrada, o mouse é um dispositivo de entrada. Né? Se o seu monitor for touchscreen, ele é tanto de entrada quanto de saída, certo? Já que você pode fazer entrada de dados clicando no botão, né? Tocando no botão. E você também tem o resultado do programa, as telas, né? A sequência de vídeos do seu jogo, na medida que você vai jogando. Né? O resultado de um relatório, de uma folha de pagamento. Então você tem a CPU, cuja responsabilidade é executar todas essas operações aí. Né? Leitura escrita na memória, nos periféricos, operações matemáticas, operações lógicas, vocês vão aprender aí na parte de cálculo. Né? Funções matemáticas, você já conhece aí da pré-infância, log, seno, cosseno. Comparações são operadores relacionais. X é maior que Y, variável X. Número de balas, o número de vidas do meu jogo, aliás, o número de mortes é maior que o número de vida extra que eu tenho, então morreu, fim do jogo. Então você pode executar isso aí, se é uma instrução de um jogo, por exemplo. Certo? Ou então você pode dizer, o número de dados de entrada acabou, não tem mais nenhum para ser processado, então limpei a folha de pagamento, zerei a folha de pagamento, processei outro no registro da folha de pagamento, certo? Então, X é igual a 120, se você tem 120 funcionários na sua empresa, você vai processar 120 dados de 120 pessoas para gerar a folha de pagamento. Então, você pode fazer isso repetidamente para cada uma das pessoas, né? Agora é a vez de Antônio, agora é a vez de Bianca, agora é a vez de Carlos, agora é a vez... até chegar no último funcionário, né? Zé Fredo, seu último funcionário lá, Ziraldo. Você chegou lá em Ziraldo e pagou a folha de pagamento. Ziraldo, pronto, acabou. Chegou em 120. Se chegou em 120 números de registro processado, acabou a folha. Então você pode fazer uma folha de pagamento e usar um operador relacional de comparação para fazer isso, tá? Deslocamento de bits e desvio nas instruções eu não vou falar não, tá? A gente vai ter uma unidade somente para falar da arquitetura de von Neumann. E aí eu vou falar mais sobre essas responsabilidades mais à frente. Por enquanto, só alguns exemplos de dispositivos de entrada, né? Um scanner, um sensor, um mouse, teclado. Dispositivo de saída, né? Um monitor, impressor, um plotter. Um display de 7 segmentos, aqueles display que tem 7 tracinhos para exibir números, né? Você pode usar isso aí para uma plaquinha dedicada, né? Com um Raspberry Pi, por exemplo. Que é um microcontrolador numa plaquinha. Para você fazer... automatizar coisas de forma mais móvel, né? Não necessariamente fazer um computador, mas fazer, sei lá, fazer um robozinho, fazer algum detector de você quer coletar a chuva da fazenda do seu avô aí, então você vai automatizar lá o coletor de chuva para cada vez que chover lá dentro, ele medir o volume de água e registrar isso aí, mandar pela rede. Você pode fazer esse tipo de automatização com esse Raspberry Pi. Tem outro aí também que é o Raspberry é um. Tem outro, eu esqueci o nome agora. Então, exemplo, tem periféricos que também são tanto de entrada quanto de saída simultaneamente, né? Tela sensível ao toque, né? Joystick force feedback é um exemplo. Algumas pessoas classificam o HD como dispositivo de entrada e saída. Tem outras pessoas que dizem não, que o HD é um periférico à parte, é um dispositivo de armazenamento de massa. Então,
tem uma classificação muito rígida não, né? Porque o HD de entrada e saída, você pode tanto escrever dados nele, quanto você pode ler dados que estão escritos lá nele previamente, né? Então tá aqui, ó, exemplo de uma estação, né, computacional completa. Aqui é o gabinete, dentro do gabinete você tem a placa-mãe, soldado na placa-mãe ou encaixado na placa-mãe você tem o HD, certo? Aqui dentro você tem o hard drive também, que é o disco rígido, né? Antigamente a gente chamava de disco rígido de Winchester, porque o projeto que criou o HD, hard drive, ele tinha um codinome de Winchester. E a Winchester era uma espingarda ultra rápida, você conseguia substituir, dar mais tiros com ela do que com as outras espingardas. Então ela era bastante valorizada no Velho Oeste, ter uma Winchester. E aí, como ela era muito rápida e eles queriam criar um disco muito rápido, eles apelidaram o projeto de Winchester. Até os anos 80 a gente chamava HD de Winchester. Depois a indústria começou a chamar de HD e esqueceram o nome Winchester de vez. Você tem um microfone, um dispositivo de entrada. Isso aqui é um dispositivo de entrada ou saída, um disquete. Ó. Você tem um disquetezinho de 3,5 polegadas. Isso aqui não é dispositivo, isso aqui é uma mídia. Certo? Isso aqui é mídia. Tá? Assim como isso aqui também é uma mídia. Ó. Não é um dispositivo. O dispositivo é o driver, onde você insere o CD. Certo? O driver que lê e escreve no CD aqui é o dispositivo. Isso aqui é uma mídia. Certo? Assim como, por exemplo, a impressora, ela é um dispositivo. O papel é a mídia da impressora. A impressora, o papel é a mídia do scanner também, né? Que é o dispositivo de entrada, certo? Isso aqui era um disquete ultra rápido. Ele gravava os arquivos compactados já dentro do disquete, né? Teve uma memória de... não. Isso aqui é um leitor de memória flash. Aqueles cartões que você coloca em máquina de fotografia, né? Então você tem um monitor, alto-falantes aqui, que são os dispositivos de saída, teclado, um dispositivo de entrada, né? Se o teclado tiver suas teclinhas iluminadas, é um dispositivo de entrada e saída. Enfim. Isso aqui vocês já conhecem melhor do que eu, né? Hoje em dia ninguém nem usa mais desktop, a gente usa mais notebook. O preço do notebook ficou acessível. Na minha época, o notebook era o preço de um carro. E era bem pesado, né? A tela era pequena e você tinha duas opções de cores na tela, verde ou âmbar, verde e preto ou âmbar e preto, tá? Não tinha monitor colorido. Bom pessoal, aqui são referências bibliográficas que vocês, se quiserem se aprofundar, vocês podem acessar aí essas referências bibliográficas. Aqui tem um vídeo The Machine That Changed the World. Na verdade é um documentário de 5 vídeos, 5 ou 4. Mas professor, eu só tenho um, e os outros 4? Tá, dane-se, certo? Não assistam os outros 4. Eu só quero que vocês assistam esse primeiro aqui. E vocês podem baixar o MP4 e o arquivo de legendas lá da aula do Google Classroom. Wikipedia é sempre bom para a gente acessar termos na informática, né? Sempre muito confiável a Wikipedia, embora muita gente ache que não. E vocês têm aí outros vídeos no YouTube, né? A verdadeira história da internet, um excelente documentário. Né? Eu queria também mostrar um livro a vocês, mas eu não estou com ele aqui agora. Daniela, vê se tu encontra aí o livro Os Inovadores. Só para fechar aqui o nosso vídeo. Conseguiu achar? Bom, de todo jeito, a gente tem a internet, né? Bom, esse é o livro aqui, capa do livro, né? Escrito por Walter Isaacson, Isaacson, autor da biografia do Steve Jobs, e ele conta desde Charles Babbage, aqui está Ada Byron, cabeça de Lovelace, Alan Turing, Bill Gates, né? Steve Jobs. Ele conta toda a história, toda a trajetória desses personagens de uma forma cativante
é um livro que você começa a ler e você... Tá ele aqui, ó. É grande o livro, né? Muitas páginas. Vou dizer a você exatamente quantas páginas ele tem. 502 páginas, tá? É um livro bem grande, mas você lê no final de semana, sei lá, em 2 finais de semana, porque é muito bem escrito. Ele conta a história da computação, não como uma coisa chata, uma sequência de fatos históricos, mas parece uma história de ação, onde os personagens vão mudando. Ele tenta mostrar as pessoas, os cientistas, não apenas como pessoas geniais ou pessoas a parte da sociedade humana normal, né? Mas ele coloca os cientistas como pessoas às vezes humildes, solidárias, às vezes egoístas. Então você consegue ver também o caráter por trás dessas pessoas. Não foram apenas gênios, deram sua contribuição, mas eles tinham também os seus valores e seus defeitos, certo? Aí tem as histórias interessantes, os fatos curiosos que marcaram a história da era digital. É um livro que eu diria que todo mundo da área de computação deveria ler, tá? Para conhecer de onde é que veio conhecer um pouco da história da sua área, né? Enriquecer-se culturalmente, não apenas ser um bom programador. Faz parte, né? O básico ser um bom programador no curso TSI, mas no tempo livre também conheça um pouco da história da sua área. Garanto a vocês que vocês não vão se arrepender. É muito divertido, tá bom? Ficamos por aqui, até a próxima aula. Tchau!